Trouxe hoje para a nossa reflexão da noite, do livro terceiro do Livro dos Espíritos, quanto às leis morais, capítulo 10, liberdade de consciência, questão 838. A pergunta de Kardec aos Espíritos: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E os Espíritos respondem: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Para nós então refletirmos, eu trouxe um estudo do livro de Martins Peralva, O Pensamento de Emmanuel, a lição 31, que o título é Renovação e Entendimento. Entendimento para a gente conhecer melhor do que se trata as nossas crenças e as crenças daqueles irmãos que porventura não são espíritas, mas também possuem as suas crenças. Então ele diz: importa reconhecer que renovação e entendimento são cultiváveis no solo da alma, como acontece a qualquer vegetal nobre, que não precisa de cuidadosa atenção do agricultor. Eu não sei se os irmãos já estudaram isso no Livro dos Espíritos, quanto às leis naturais, mas é contido que mesmo que o ser não se esforce para a evolução, naturalmente, através dessa lei, ele é impulsionado ao entendimento e à evolução espiritual, mesmo com a ignorância e o embrutecimento de sua alma. Então é uma lei natural, tal qual ele diz aqui, um vegetal nobre que não precisa do cuidado do agricultor. Todos nós somos impulsionados por essa lei. Lembremos então a observação de André Luiz, em nossos dias, de que se acham em perigo os irmãos que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro com golpes verbais. Entendimento. Quantas e quantas pessoas, ou até mesmo nós mesmos, gostaríamos de que as pessoas entendessem o Evangelho da nossa maneira, impingindo com golpes verbais às vezes, não compreendendo e não respeitando a crença daquele indivíduo. Então André Luiz nos adverte que isso é muito perigoso. Nós queremos transformar alguém à força. Não é assim que se resolve. Se temos Jesus como nosso exemplo e guia, a brandura se faz parte permanente na vida de Jesus. Isso ele nos exemplificou muito bem. Então, como que queremos, a golpes verbais, pelas palavras aqui do irmão Martins Peralva, impingir na cabeça das pessoas as nossas crenças e as nossas convicções, sejam elas quais forem, mas aqui se tratando religiosamente falando, né? Realmente não é fácil a prática simples e pura, desvestida de qualquer roupagem simbólica do espiritismo ou de qualquer outra crença. A simplicidade de nós encararmos as nossas doutrinas assumidas perante Deus. Aqui somos espíritas, mas quantas e quantas crenças e religiões não existem no mundo. A simplicidade é que se faz presente, pois é assim, Jesus sempre foi simples, puro e sincero. É essa a ideia
de que Ele quis passar a todos nós. Então, embora tenhamos sempre a roupagem simbólica, né, das crenças de cada religião ou cada filosofia, né, nós temos que lembrar sempre que temos ter a simplicidade, para assim termos um entendimento. Com caridade e compreensão que devemos respeitar todos os tipos de crenças e práticas religiosas, pois o tempo se encaminhará de trazer ao indivíduo o caminho daquilo que lhe trará a verdadeira esperança de elevação espiritual. Pois mente nenhuma renova-se a golpes de força. Então o respeito é tudo, através da caridade e de compreensão. Compreensão de que, se o irmão se sente bem naquela determinada religião, respeite. É assim que funciona. Respeito é tudo. E cada qual irmão se encontra no seu templo que tem a simpatia, precisa estar naquele local. Não é o espiritismo que vai salvar o mundo. O amor, sim, vai salvar o mundo. Não o espiritismo. O espiritismo é uma ferramenta na qual nós tivemos a oportunidade de ser codificado por nosso querido Allan Kardec. Então, o respeito é tudo. Não é lícito a ninguém escandalizar com a sua crença um outro que não pensa como ele. Seguramente isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento do próximo. Existem ainda irmãos que acham que só no Espiritismo vai haver a salvação. O amor é que vai salvar-nos. O Espiritismo nos explica como chegarmos a isso. Assim como todas as outras crenças. Não é só uma exclusividade do Espiritismo. Estão impingindo, escandalizando, veja o que sua igreja está fazendo, ou seu templo, ou isso, aquilo, apontando o dedo às faltas que nós julgamos que as outras religiões estão fazendo, só porque eles não pensam como nós. Não é lícito, não é respeitoso. Jesus nunca condenou religião nenhuma e também nunca tomou posse de nenhuma religião para ele. Ele nasceu em berço judaico, mas ele mesmo não era um judeu. Ele era um judeu, sim, da época, devido às religiões, os costumes da época, né? Então, faltar com caridade é atentar contra a liberdade do pensamento do próximo. É natural que esta ou aquela crença perderá a sua respeitabilidade se conducente ao mal, é óbvio. Embora se deva levar em conta também a situação atual das energias e simpatia dos seus congregados. O mal, uma hora irá cessar. Não há mal que perdure para sempre. E se existe uma crença pregando isso, obviamente, uma hora ela vai se cessar. Embora ainda tenha seus seguidores, seus trabalhadores, mas uma hora sim há de cessar. Então a nós espíritas cabe especialmente não apontar essas faltas, e sim difundir, divulgar os princípios da doutrina, os preceitos evangélicos de Jesus e as normas edificantes.
Não cabe a nós apontarmos o defeito dos outros, e sim propagar o que Ele nos trouxe, o que o Mestre nos trouxe. Porque quando apontamos o dedo, geramos controvérsias, discussões, e uma hora também volta para nós, porque não somos perfeitos para apontar o dedo para alguém, para discutir as crenças alheias. Então, assim, difundindo, divulgando, tal qual diz aqui Martins Peralva, a maneira abençoada chuva fertilizem com a luz do amor e o orvalho do esclarecimento. Consciências que dormem ou simplesmente começam a despertar para superiores programas de elevação. Então, através dessa divulgação do Evangelho, da maneira simples, com respeito, com exemplos, conseguimos tocar melhor no coração daqueles que às vezes estão ainda dormindo em seus caminhos, nas suas vidas, que ainda não conheceram ou não quiseram porventura escutar ainda o Evangelho do Cristo, mas de maneira simples, não impingindo para as pessoas o que se deve, o que se não se deve fazer, mas sim publicando, tal qual como chuva de amor. Admitem os espíritos, convém acentuar, possamos reprimir atos que causem perturbações à sociedade, mas a crença íntima, no entanto, é inacessível. Advertem eles, é impossível nós conseguirmos colocar dentro da cabeça das pessoas, se ela já tem uma convicção fixa do que ela está fazendo é certo, é a verdade dela. Se ela acredita estar fazendo a verdade, não se pode fazer nada, a não ser, lógico, através da simplicidade dos exemplos do Mestre, nós seguimos divulgando o Evangelho, mas de maneira simples, sem imposição. Hora ou outra, o ser desperta, ou talvez não, mas assim nós teremos feito, assim, a nossa parte. O gesto de tolerar, pela compreensão cristã, a crença de quantos viajam pelas estradas terrestres, integrando a diversificação moral e cultural, é, além de simpático, profundamente humano. Então é a tolerância. A pessoa não quer colocar na cabeça dela que Jesus é o caminho, a verdade, o modelo e guia. Tudo bem. Ela não entendeu ainda, ela não conheceu Jesus. Jesus não despertou para ela ainda, no coração, no sentimento. Já ouvimos até histórias de pessoas que são ateus e são cristãos ao mesmo tempo, porque fazem o bem. Eles não sabem que são cristãos, mas fazem o bem. Então o despertar, talvez para eles, não chegou ainda. Não cabe a nós colocarmos, mas você é cristão, né? Impingindo nossa crença dentro da mente das pessoas, ou das crenças, do costume, enfim. Ele diz aqui também, pudéssemos computar os benefícios a respeito dessa tolerância pela compreensão do cristão, seguindo os exemplos de Jesus, se pudéssemos computar os benefícios que a difusão espírita, dentro e fora do Brasil, tem proporcionado a milhões de consciências indiferentes ou recalcitrantes, sofridas ou cruéis,
verificaríamos perplexo o acerto dos espíritos superiores no preconizarem a tolerância construtiva, acerto que muitos encarnados já incorporaram à própria vida no plano físico, aceitando-o por norma de ação evangelizadora. Quer dizer, as pessoas que têm contato com os estudos, com as explicações, especialmente aqui dizemos, né, a doutrina espírita, quantos corações foram confortados através do mundo, através dos estudos, das convenções internacionais. Nós mesmos não temos ideia. Aqui no Brasil temos ótimos palestrantes espíritas que rodam o mundo e são assistidos por pessoas que não são espíritas. E as mesmas se sentem confortadas, pois é a doutrina consoladora que procura seguir sempre o Cristo. Simples e objetivo. As pessoas mesmo, a exemplo, Chico Xavier era espírita. Mas as pessoas que procuravam ele não eram espíritas. Muitas delas não eram. E se sentiam confortadas. Se sentiam inundadas por essa tolerância construtiva. Por quê? Através daquela vibração de amor que ele emanava, as pessoas passavam a compreender as suas dificuldades na vida. Encheríamos nossas almas das mais santas alegrias ante a paisagem de almas que se redimiram pela força do amor que cobre a multidão de pecados. Então é o amor que diz sempre, no Espiritismo ou em outras religiões, é o amor. O que vai nos salvar é o amor, não é a religião. Aconselho os espíritos a não desanimarmos, e a melhor forma de auxiliarmos os que cristalizaram mentes e consciências no mal é ensiná-los com amor e perseverança, sentindo-nos da brandura e da persuasão, e não da força, e preceituam. A convicção não se impõe. Aqui então ele já diz, amor e perseverança, brandura e persuasão, mas persuasão através da palavra de Jesus, não da força bruta. Pois a própria convicção, se estamos convictos de que estamos fazendo certo, não precisa impor para ninguém. As pessoas verão isso, sentirão isso. Os ideais de fraternidade, luminosamente exemplificados pelo Mestre Jesus, requisitam definitiva implantação junto à humanidade. O irmão aqui traz alguns exemplos, eu vou falar rapidamente o que nós temos, graças a Deus, ao nosso alcance sempre, para aplicarmos a nossa fraternidade, nosso amor ao próximo, nosso amor àquele irmão, tratando-o como irmão verdadeiro mesmo, consanguíneo, aquele carinho. Isso é a fraternidade. Amparo à infância, à juventude. Alguns exemplos que a gente pode explicar os trabalhos, através dos nossos trabalhos. Evangelização infantil, mocidade, instruir e amparar a infância e aos jovens já. Ajuda aos necessitados do corpo, doação de remédios, vestuário, comida. Serviços mediúnicos, em harmonia com a pureza da codificação espírita,
em favor dos desequilibrados, tanto do plano espiritual como do plano material. Explanações simples e convincentes nas reuniões normais das casas de fé espírita. É o que procuramos fazer aqui, todos os dias. Culto do Evangelho na intimidade do lar. Uma série infinita de tarefas realizadas com alma e coração, em favor da imensa família humana de que fazemos parte, em trânsito para a luz, no entendimento maior. Entendimento maior. O estudo é renovação e entendimento. E sem renovação, infelizmente, meus irmãos, não existe elevação. Nós precisamos, às vezes, calar um pouco o homem velho dentro de nós e implantarmos as novas ideias, implantarmos o que Jesus realmente quis nos passar. Entre elas é isso, a necessidade da renovação, a necessidade da tolerância e do entendimento com as coisas do céu e da terra. Então, dando continuidade aos estudos, existe uma passagem aqui de Jesus, quando João veio ao Mestre, está no Evangelho de Marcos, anotado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 40, em que João procura o Mestre e diz: vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Vejam bem a intolerância. Os discípulos estavam indignados porque havia um homem aliviando as dores, fazendo o que os discípulos faziam, mas ele não era um discípulo de Jesus, um apóstolo, perdão. Mas tudo o que ele estava fazendo também era em nome de Jesus, o que ele operava. E Jesus mesmo disse-lhes: não o impeço. Ninguém que faça milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. É sobre a tolerância religiosa, aqui do livro do irmão Carlos Bacelli, ditado pelo espírito de Inácio Ferreira, Saúde Mental à Luz do Evangelho. Ele faz um comentário sobre essa passagem de Jesus, sobre tolerância religiosa. A lição de Jesus sobre a tolerância religiosa tem sido esquecida por muita gente. E não nos reportamos apenas àqueles que inadvertidamente combatem os que pertencem a outras crenças, mas também e principalmente aos que, por inflexibilidade de opinião, se opõem aos próprios companheiros de fé. Dentro da própria religião, dentro do próprio local que nós frequentamos, existem também essa falta de flexibilidade. E como não ter a flexibilidade? É essa a questão. Se somos todos indivíduos únicos, temos opiniões diferentes um dos únicos, de um dos outros, educação diferente. Então por que essa intolerância, até mesmo dentro da própria casa religiosa? Eles nos advertem. No episódio que comentamos, João, em nome de uma pretensa pureza doutrinária,
comunica ao mestre: vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós nos proibimos porque não seguia conosco, não era um dos apóstolos. Vejamos que os próprios seguidores diretos de Jesus, em seu nome, reivindicavam a si a primazia, inclusive de aliviar sofrimento alheio. Não, somos nós que temos esse direito, desde aquela época. Os irmãos já pensavam assim: exclusividade, a minha religião é que vai salvar. Aquele homem anônimo não estava contrariando os princípios de fraternidade que Jesus pregava, e tampouco disputava discípulos entre os que os apóstolos arrebanhavam. Ele simplesmente expelia os demônios, porque era óbvio que João e seus amigos, por mais se esforçassem, não poderiam atender a todos. É claro, era uma multidão que seguiam a todos eles. E eles repeliram ao invés de acolhê-lo, porque ele estava auxiliando nos trabalhos. Veja a falta de tolerância. De maneira geral, sem excluir nenhuma, os adeptos das mais diversas crenças religiosas, notadamente os espíritas, têm muito que aprender no que tange à verdade, que não é propriedade de ninguém em particular. A verdade, sim, pertence ao Mestre. A rigor, para seguir Jesus, ninguém precisa de se filiar a qualquer crença formal. Basta-lhe, para tanto, que vivencie o amor que ele nos ensinou. Essa era a religião de Jesus, o amor. Isso sim, que ele tanto batalhou nos seus 3 anos de ministério, para que passasse a todos nós a importância desse sentimento tão belo e que nós batalhamos tanto para não deixar aflorar em nossos corações. Porque nas menores adversidades nós mudamos de opinião, infelizmente. Então o amor é a religião. O amor é o que Jesus queria nos explicar. E vivenciando sim a Ele, o amor, estamos vivenciando Cristo, trazendo sim a tolerância e a nossa renovação. A posição inflexível dos ortodoxos tem, ao longo do tempo, impedido que as ovelhas, espalhadas em diversos rebanhos, se reúnam no mesmo aprisco, sobre a égide do divino pastor. Difícil comentar isso, mas existe sim. Os ortodoxos impondo condições, às vezes, para as pessoas poderem frequentar certos templos religiosos, vamos dizer assim, impingindo regras, leis, sendo que a ideia de um templo é reconfortar, é amar, é amparar, instruir as pessoas. Aquele que procura um templo procura sentir-se mais próximo de Deus. É essa a ideia que deveria sempre ser presente nos templos, todos os templos, todas as casas,
todas as igrejas. O amparo daquele que chega na angústia, indiferente da raça, da situação financeira, enfim, ou seja lá qual mazela que ocorre com aquela pessoa naquele momento. Por esse motivo, contrariando o conceito exterior de pureza, tão a gosto dos judeus conservadores, Jesus sempre se sentava à mesa sem lavar as mãos. Tolerância religiosa. Aos que os irmãos que não lembram que Jesus certa vez foi advertido porque não lavava as mãos antes das refeições, já que era um gesto de pureza para eles na época, para a higiene pessoal hoje, nos tempos de hoje. Mas Jesus, através desses atos, já queria demonstrar que ele não possuía uma religião própria, né? Ele era a religião. E com a tolerância religiosa, ele falou inclusive, ele respondeu a essas indagações, que não é o que entra pela boca do homem que o torna mal, e sim o que sai dela. Então esse mestre, nosso mestre, nos trouxe tantos exemplos, tanto amor, sempre nos explicando que não era a diferença social que se fazia alguém ou outra ser mais importante, e sim das nossas obras, nosso esforço pessoal, das nossas convicções, do nosso trabalho. Todos temos acesso a isso, a renovação. Se buscamos sim nossa evolução espiritual e moral, precisamos renovar nossas crenças sempre. Deixar um pouco de escutar o homem velho que existe dentro de nós e darmos luz aos novos entendimentos. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre contar com essa luz divina e misericordiosa em nossas vidas, agradecendo sempre a presença do Mestre. Muito obrigado, Senhor, novamente, pela oportunidade dos estudos e das tarefas assumidas. Que o Senhor possa sempre nos envolver, impulsionando-nos a nossa melhoria, dando-nos força ao nosso melhoramento espiritual, à nossa verticalização. Obrigado, Mestre, por todos os seus exemplos, suas lições e todos esses queridos irmãos espirituais que nos explicam, nos envolvem e nos protegem. Que o teu amor possa sempre nos envolver e abençoando todos os corações que se encontrem em aflição, que eles possam sentir a tua luz e as suas vibrações beneméritas ao corpo e principalmente à alma. Por isso te rogamos sempre, Mestre querido, continua conosco, hoje e sempre. Que assim seja.